O mercado financeiro começou a pressionar ferozmente pelas duas últimas reformas que faltam ser aprovadas eram 4 reformas que eles queriam logo após o golpe, que era a reforma trabalhista da Previdência e falta agora a reforma administrativa e a reforma tributária, que é para terminar de sugar tudo o que tiver para sugar do povo brasileiro, para que só sobre o bagaço. Aí eles vão falar, ok, agora pode vir um governo mais popular aqui para levantar esse país, para a gente ter o que sugar, porque já não tem mais da onde tirar. É isso que o mercado financeiro, quando eu falo mercado financeiro, eu quero dizer os bilionários, os grandes bancos, os conglomerados, grandes corporações, esses é quem eu estou falando, é isso que eles querem. E eles começaram a colocar matérias na grande mídia, que são com certeza matérias pagas. Aí como é feito o pagamento é que se deve discutir. Tem jornalista, por exemplo, da Globo, tem jornalista que era convidado para fazer palestras pagas por corretoras do mercado financeiro e ganhava 40 mil por palestra. Ia lá, saía de casa, pegava o carro dele, andava 5 minutos de carro, às vezes dava para ir a pé, o cara falava 1 hora, ganhava 40 mil reais. O cara fez 10 palestras, ganhou 400 mil reais. Ó, não tá bem pago para ir no Globo News todo dia defender reforma? Falar que ó, é só tirar Dilma que o dólar cai. Se o Haddad for eleito, o dólar vai subir, não pode eleger o PT, ó, não tá bem pago? Tá muito bem pago, não tá? Então, tem disso em toda a grande mídia. Aí, por exemplo, faz 2 dias na Folha, eu não posso falar que foi matéria paga, mas eles sempre estão ao lado do mercado financeiro, sempre. Mercado financeiro que coloca muitíssimos anúncios nessas mídias. É uma matéria na Folha que é uma defesa sólida da reforma administrativa. Assim, o mercado financeiro desesperado falando, Bolsonaro, precisamos dessa reforma. Porque você achava que antes o problema para aprovar a reforma era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes a luz da discórdia aqui, é o Paulo Guedes. Só que aí o Paulo Guedes ficou amigo do Rodrigo Maia na semana passada. E aí, ficou amigo, reataram. Eles eram muito amiguinhos, muito juntinhos, inclusive o Rodrigo Maia era o principal aliado do Paulo Guedes, aí depois desataram, terminaram o namoro, para usar gírias que o Bolsonaro gosta, né? Fala de casamento, se divorciaram e agora voltaram a se casar o Maia e o Guedes. Aí eles perceberam, peraí, o problema não era o Guedes. O problema do Guedes era só incompetência, mas o Guedes queria, o problema é o Bolsonaro. O Bolsonaro é quem não está querendo as reformas do jeito que estão sendo propostas. E aí o mercado financeiro está pressionando e o Bolsonaro que se cuide. Eu vou falar o que está acontecendo, eu vou falar dessas matérias criminosas que estão sendo publicadas em vários jornais, em vários veículos de mídia. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro e você sabe que o mercado financeiro, sempre você soube que reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que isso tudo era golpe, não no PT, golpe no povo brasileiro. Se você já sabia disso, se você é contra essas reformas, um segundinho, se inscreve no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever e você se inscrevendo é maravilhoso, porque o YouTube vai pegar esse vídeo e mostrar para mais gente na página inicial do YouTube. Porque quando o sistema do YouTube funciona assim, se você se inscreve no canal e 3 minutos que você está vendo o vídeo, você já vai se inscrever, o sistema entende, esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo na página inicial para mais gente. Porque se o cara nem era inscrito, já se inscreveu, mais gente vai entrar e vai se inscrever. E aí o YouTube mostra o vídeo para mais gente entra, se inscreve, mais gente vai ver o vídeo e aí a gente consegue fazer oposição sólida ao bolsonarismo. E além de oposição aqui, a gente também faz nas ruas. Aqui atrás vão aparecendo outdoors que a gente colocou em todo o Brasil. E aliás, eu preciso atualizar aqui porque aparecem sempre os mesmos e os novos eu não estou colocando aqui. Mas eu vou mostrando de vez em quando foto aqui do meu celular. E além de outdoors que a gente tem, esse aqui estava não lembro, em Natal, se eu não me engano, a gente tem também carros de som. Esse aqui é em Natal, olha só que legal. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais. E foi a oposição que aprovou esse benefício no Congresso para a população. Aqui o nosso carro de som em Natal, já colocamos em várias cidades, hoje está em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois eu vou colocar vídeos no Twitter, quem quiser ver, me segue lá no Twitter, aproveita e segue nas outras redes sociais. Quem quiser ajudar com isso, além de um segundinho se inscrever no canal, embaixo do vídeo eu sempre tem o botão Seja Membro, clica ali, você vai ajudar com essas ações do canal, ou eu sempre deixo no primeiro comentário, eu deixo o PicPay, apoie-se, conta bancária, no primeiro comentário, não é na descrição do vídeo não, é no comentário. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro pressionado
para aprovar as reformas que ele não quer. O Bolsonaro não quer. Sabe por que o Bolsonaro não quer? Ele é de direita, ele tem esse discurso neoliberal, inclusive eles promovem esse discurso neoliberal. Eu vejo vários bolsonaristas dizendo imposto é roubo, esse tipo de coisa. É um discurso de ultradireita mesmo, assim, completamente neoliberal. Só que o Bolsonaro agora ele é presidente. Esse discurso é muito bonitinho quando você é oposição. Só que quando você é presidente e você vê, peraí, se eu aprovar essa reforma aqui, as pessoas vão ficar mais pobres. Se as pessoas ficarem mais pobres, daqui 2 anos vai ser mais difícil que essas pessoas que ficaram mais pobres votem em mim. Que elas vão lembrar, pô, 4 anos atrás eu estava melhor do que agora. Por que eu vou votar nesse cara que me fez a vida piorar? Aí eu vou ter que convencer esse cidadão de que estaria pior ainda se não fosse eu. Porque o Bolsonaro sempre ele vai distorcer a narrativa, usar os grupos de WhatsApp dele, usar o gabinete do ódio para conseguir distorcer a narrativa e falar que ele é o salvador da pátria. Mas é muito mais fácil se a vida do povo tiver melhorado um pouco ou se não tiver piorado tanto. E é por isso que o Bolsonaro quer colocar o renda cidadã dele de qualquer maneira. Ele quer colocar custe o que custar. E esse é o problema, é o custe o que custar. Porque para o mercado financeiro é o seguinte, deram o golpe. O golpe não foi no PT. A Dilma, o PT era só o representante do povo, era a Dilma. Tiraram o PT, o golpe foi no povo. E aí a primeira coisa que fizeram logo após o golpe foi colocar uma lei chamada Lei do Teto de Gastos, que delimitava um teto para os gastos públicos no Brasil. Quer dizer, mais do que isso não se pode gastar. Você pode gastar até aqui, mais do que isso não se pode gastar. E o que acontece? Esse tipo de lei só existe em país ruim de terceiro mundo, em país que tem que limitar o teto de gastos, porque senão vai todo mundo roubar o dinheiro. Você fala, mas Thiago, no Brasil também tem corrupção. Tem, só que nesses países onde há teto de gastos da maneira como foi feita no Brasil, não há SUS, não há escolas públicas, não tem nada. Então não tem por que gastar. Se está gastando é porque está enfiando dinheiro em algum lugar. No Brasil não, a gente tem SUS, a gente tem Previdência Social que é um investimento gigantesco, a gente tem escolas públicas, a gente tem vários serviços públicos no Brasil que não tem. E aí o que acontece? Aí começa a Globo News, a matéria da Folha é uma coisa assim, é uma peça de propaganda do mercado financeiro. Tava na capa da Folha. A matéria da Folha falava que o Brasil foi o país que mais aumentou os gastos públicos no mundo na última década. Quer dizer, entre 2009 e 2019, o Brasil aumentou de 16% para 41% os gastos públicos. Quer dizer, 41% do PIB do Brasil, que é todo o dinheiro que tem um país, é gasto público, de acordo com a Folha. Só que a Folha usa dados errados. A Folha usa dados errados. Primeiro, a Folha mostra um gráfico dos gastos públicos fazendo assim, aí sobe e aí vai lá para cima, praticamente sai da tela igual saiu minha mão da tela aqui. Só que a Folha omite uma coisa, em 2010, logo no segundo ano do gráfico, o FMI, eles usam gráficos justo de quem? Do FMI, para você ver que é mercado financeiro mesmo ali, ó, são os bilionários. Só que a Folha esquece de dizer que o FMI em 2010 mudou a metodologia e começou a considerar como gasto público muitas coisas que não eram consideradas em 2009. Aí o gráfico da Folha é claro, aparece você fala, meu Deus do céu, o Brasil está gastando realmente mais que o dobro, olha isso. 16 para 41, né? Quase o triplo. Só que não. A Folha omite isso. E quando omissão em jornalismo, uma coisa é você pegar um blogueirinho que não sabe nem escrever direito, o cara vai lá e ele omite um dado ou outro, mas é um blog sem credibilidade. Outra coisa é um dos maiores jornais do Brasil, que se diz jornalismo profissional e faz ativismo de direita por uma reforma que é para ferrar o povo, porque a reforma administrativa, que vai acabar com o funcionalismo público no Brasil, não vai ferrar os funcionários públicos. Muita gente da direita, inclusive eu vejo isso na grande mídia, os comentaristas da grande mídia, e muita gente os bolsonaristas que são manipulados pelo WhatsApp dizem, mas os funcionários públicos não querem a reforma administrativa porque vai acabar com a mamata. A reforma administrativa não afeta os atuais funcionários públicos. Então o rapaz que é funcionário público e está lutando contra essa reforma, ele não vai mudar 1 centavo para ele, não vai mudar nada para ele. Vai mudar para os novos funcionários públicos. Tá, Thiago? Então por que ele é contra? Ele é contra porque o serviço público vai ficar ruim. A reforma administrativa é para que políticos corruptos vão poder indicar, imagina todo cargo que hoje uma pessoa é concursada, essa pessoa vai ser indicada, sempre, todo cargo, todos os cargos do funcionalismo público, exceto juízes, militares e mais algumas pouquíssimas categorias que foram excluídas, servidores legislativos, servidores, enfim, juízes e do judiciário. Aí, o que acontece?
Imagina que funcionário indicado, lembra do caso Flávio Bolsonaro? Funcionários indicados, o que acontece? Rachadinha. Funcionário concursado não faz rachadinha, porque ele passou num concurso público, ele estudou, passou numa prova, para que ele vai ficar dividindo o salário dele com alguém? Mas funcionário indicado faz rachadinha, porque afinal ele está lá graças ao político que o indicou para o cargo. E se ele não fizer rachadinha, ele não ganha o cargo. Muitos deles podem ser funcionários fantasmas. Então hoje, quando você vai lá na fila do INSS, tem lá 3 caixas, daqui talvez, se fosse a reforma administrativa, talvez não, com certeza, não teriam 3, teria 1 aberto. E é um indicado que está lá. E os outros são funcionários fantasmas, os outros não foram trabalhar, nunca foram trabalhar. Só tem um lá que tá ali e ganha pouco, e ele tá ali de má vontade que ele ganha pouco. É serviço ruim mesmo. É assim que acontece nos países onde não há um funcionalismo público forte como no Brasil e onde há corrupção e onde o mercado financeiro dita as regras. Mercado financeiro, sempre que eu disser mercado financeiro, eu não estou falando desse cara que tem R$100 e vai investir em renda fixa, não, ou do cara que tem R$1.000 na poupança, mesmo nem do que tem 100 mil. Estou falando dos bilionários, grandes bancos, grandes corporações, que são os grandes, quem manda no mercado financeiro. É aí o que acontece? Eles querem a reforma administrativa, porque aí o Brasil gasta menos, só que tem uma coisa, a matéria da Folha, assim como a Globo News, a Globo News é o principal veículo, você quer ver o que o mercado financeiro quer, vai na Globo News, eles sempre omitem uma coisa, a maioria dos gastos públicos no Brasil são porque o Brasil tem SUS, tem educação pública e tem previdência social, quer dizer, aí a Folha, a Globo, eles começam a comparar o Brasil com países de terceiro mundo, falar, vamos comparar aqui com os países também de terceiro mundo, países que não tem SUS. Você fala, eles gastam menos do que o Brasil gasta 41%, que já não gasta porque a metodologia foi mudada, lembre-se. E também, para chegar a 41% na conta da Folha de gastos públicos, tem que enfiar um monte de coisa que não é gasto público. A Folha omite várias coisas, uma matéria, assim, uma peça de propaganda. Mas vamos lá, o Brasil gasta 41%, olha só, o El Salvador gasta só 30%, a Colômbia gasta só 26%. Aí você vai ver os serviços públicos em El Salvador, não tem nada. Aí você vai ver na Colômbia, não tem nada. Aí é fácil comparar. Não, agora vamos comparar com o país X aqui, ó, da Ásia, que também gasta menos que o Brasil, mas eles não têm SUS, não tem previdência. Todo mundo lá que quiser se aposentar tem que ter uma previdência privada, tem que pagar um banco, alguma coisa assim. Aí é fácil falar que eles gastam menos. Afinal, eles não dão nada para a população, o dinheiro de imposto lá vai só para o Poder Judiciário e para a polícia, talvez, para uma coisa ou outra. No Brasil, não, a gente tem serviços públicos e muitos deles são serviços de qualidade, que poderiam ser melhores, estavam melhorando, mas teve um golpe. O golpe que fez o teto de gastos. E o Bolsonaro, o que o Bolsonaro está querendo fazer? Furar o teto de gastos. O Bolsonaro e os militares. Aí o mercado financeiro fala, não, isso não pode, porque se furar o teto de gastos e começar a fazer transferência de renda, se a pobreza diminuir, sabe o que acontece se a pobreza diminuir? As pessoas não vão aceitar trabalhar por salários menores. E aí o que acontece? Aí os grandes bilionários lucram menos. Se furar o teto de gastos, o mercado financeiro vai falar, peraí, o Brasil está gastando mais do que ganha. Se o Brasil gastar mais do que ganha, o Brasil vai se endividar no futuro. Se o Brasil vai se endividar no futuro, nós não queremos investir no Brasil. Eles desinvestem do Brasil. Só que eles fazem esse terrorismo todo para não furar o teto de gastos. E o motivo do Bolsonaro furar o teto de gastos não é um motivo nobre. O PT, por exemplo, não tinha teto de gastos, podia gastar quando quisesse e não exatamente quando quisesse, mas podia investir, e aí fez o PAC, fez rodovias, fez ferrovia, fez um monte de coisa, só que teve a usina elétrica, investiu muito. Antes do PT, é só lembrar que a gente tinha apagão, a gente tinha racionamento de água, tinha um monte de coisa que não funcionava. O PT investiu em educação, teve mais médicos, teve ciência sem fronteiras, investiu em pesquisa, em tecnologia, em ciência, tá. O Bolsonaro, sabe o que ele quer? Ele só quer furar o teto de gastos para uma coisa, que é para ele fazer o renda cidadã, para que ele possa, aí sim, colocar políticas de neoliberais para que o povo fique bem pobre. Porque aí quanto mais gente pobre tiver, mais ele vai poder gastar no renda cidadã para as pessoas dependerem do governo. E aí ele vai ter gente muito pobre, muita gente muito pobre, que vai falar, mas pelo menos eu não estou morrendo de fome, porque o Bolsonaro me dá R$300 por mês. Aí ele faz o que? Ele ganha o voto dessas pessoas.
E aí ele consegue, com os dados dessas pessoas, lembre-se que eles se cadastram e o Bolsonaro tem acesso a todos esses dados, ele consegue, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ele consegue o quê? Ele consegue manipular essas pessoas e falar, tá vendo? Você estaria pior ainda se eu não estivesse dando os 300 reais. Coisa que o Bolsonaro não consegue fazer se ele não tiver o Renda Cidadã. Fica muito difícil distorcer a realidade e falar, ó, você tivesse pior ainda se não fosse por mim. Porque o cidadão vai falar, mas você não tá me dando nada? Quando ele tá dando 300 reais, aí o cidadão fala, realmente, se não fosse o Bolsonaro, nem esses 300 eu teria. E o cara não sabe que ele está desempregado, que ele está dependendo de 300 reais por conta das políticas econômicas, porque isso é uma coisa muito difícil de se explicar para a população. A população em geral vai ver o noticiário econômico, eles usam termos difíceis, termos técnicos que você olha e fala, mas o que é isso? Coisa chata, sai daqui. E aí ninguém entende, é proposital, ninguém entende, aí o cidadão pode ser manipulado. E aí o cidadão fica a depender desses 300 reais. Só que o mercado financeiro quer as reformas, que vão deixar as pessoas mais pobres, mas não quer que o Bolsonaro dê nem os 300 reais. E o Bolsonaro tá nessa, entre a cruz e a espada, e a pressão tá aumentando. A pressão só aumenta. Então o Bolsonaro tá numa encruzilhada aqui. O Rodrigo Maia já falou, quero até o fim do ano votar a reforma tributária. A administrativa, infelizmente, fica para o ano que vem. Por que fica para o ano que vem? Porque cada dia o Bolsonaro e os militares do governo inventam uma coisa diferente para enfiar nessa reforma. E aí nunca vai. Nunca passa. É isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, mas só se inscreve no canal se você é contra o Bolsonaro, que aqui, ó, eu sou contra o Bolsonaro e a gente, não só eu, mas as quase 300 mil pessoas que são inscritas, nós fazemos oposição todos os dias. Falou!